Vamos a mais um estudo do livro de Marcos. A quem está nos acompanhando, a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos finalizando o capítulo 9. Capítulo 9 ele vem cheio de situações que a gente vai fazer aqui um resumo rápido, só para a gente entrar no texto. E eu quero também compartilhar aqui do capítulo 8, do final do capítulo 8 até o capítulo 10, Jesus ele finaliza a segunda etapa do seu ministério. E daqui por diante, a partir do capítulo 11, ele já começa os preparativos para entrar em Jerusalém e começar a vivenciar a terceira e última etapa do seu ministério, que é a consumação e o clímax. Então, no capítulo 9, só recapitulando, no verso 2, Jesus ele chama 3 discípulos para subir ao monte, que é chamado o monte, é apelidado, né? O monte da transfiguração. E quando ele faz isso, Jesus ele deixou os 9 discípulos sem entender o que estava acontecendo. Ele chamou os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Pedro, todo mundo já sabe, né, que era um grande pescador. Tiago e João eram sócios de Pedro e filhos de Zebedeu. Então, Jesus ele segue para uma missão, para subir ao monte, para lá transfigurar diante deles, ter um contato com Deus, né? Um contato maior e mais visível, né? Para que eles testemunhassem aquele momento maravilhoso. Então, Jesus, quando faz isso, ele levou os 3 discípulos para essa missão, só que os outros 9 não estavam entendendo e não sabiam do que se tratava. Pelo menos o texto não nos ensina isso. E meio que os 9 discípulos ficaram com uma certa inveja, um certo ciúme. E aí começa a desencadear um monte de situações aqui negativas que fazem com que eles causem um insucesso em uma situação que aconteceu com um jovem possesso lá na frente. Então vamos lá. Jesus ele sobe com os 3 discípulos, ele se transfigura e essa passagem todo mundo já conhece. No dia seguinte, quando Jesus ele vai ao encontro dos 9 discípulos, ele encontra uma situação complicada, um cenário caótico, onde um pai levou um filho para ser curado de um espírito que provocava surdez e também deixava o rapaz mudo. E também esse espírito ele atormentava esse rapaz a ponto de jogar ele na água, jogar ele no fogo, jogar ele no chão. Então esse pai ele estava desesperado. Provavelmente esse pai procurou Jesus e não encontrou, e encontrou os 9 discípulos. Os 12 discípulos, se tratando só dos apóstolos, todos eles já tiveram experiência anterior a esse episódio com cura, com expulsão de demônios, com esses sinais miraculosos que Jesus vem operando. Só que aqui eles não conseguiram expulsar o demônio surdo e mudo desse jovem. E aqui nem eles entenderam o porquê. Então Jesus chega, encontra esse cenário, uma multidão reclamando, aquele momento de conversas paralelas, ninguém entendia mais nada, e os fariseus discutindo com os discípulos, e Jesus chega,
vai direto para os fariseus, já começa a repreender ali, depois começa a dialogar com o pai do jovem e por fim ele resolve o problema. Estou resumindo aqui porque não é esse o texto que eu quero trazer nessa noite. Então Jesus resolve aqui o problema. Só que os discípulos, os 9, eles não entenderam por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus ele finaliza no verso 29 dizendo: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aqui, essa oração e jejum nada mais é do que consagração. A gente tem que fazer jejum, tem que fazer oração, a gente tem que orar, de preferência o tempo inteiro. Ninguém faz isso, mas de preferência o tempo inteiro, porque isso nos aproxima mais de Deus. Mas se você não orar e não tiver em jejum, também não tem problema. Pelo menos consagre, se dedique ao Senhor. Orar e vigiar. Se você não ora, pelo menos vigie. Vigiar para que você não caia em tentação. Então é basicamente isso que Jesus está falando aqui. Por quê? A gente vai entender que o motivo deles não terem conseguido expulsar aquele demônio. No verso 34, ele diz o seguinte: quando eles estavam partindo para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De que esse aqui é o verso 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Ele perguntou: o que é que vocês estavam falando pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, o problema dos 9 discípulos, especificamente falando, era essa questão de quem era o maior, de quem era o menor, quem ia servir a quem. Tudo isso por causa daquela situação de Jesus ter levado os outros 3 discípulos para o monte, para o monte da transfiguração. E aí Jesus ele começa a dar uma série de ensinamentos. Jesus ele prediz a sua morte e ressurreição no capítulo 8. No capítulo 9 ele vai de novo pela segunda vez. E no capítulo 10 ele fala pela terceira e última vez a sua morte e ressurreição. Então, aqui é basicamente uma preparação para poder eles finalizarem essa segunda etapa, e Jesus está preparando os seus discípulos para que eles agora enfrentem um novo desafio, que é a consumação do seu ministério. E o texto que eu quero trazer nessa noite, ele está do verso 42 ao verso 48. A gente não vai se aprofundar muito no texto, porque senão demora muito. Mas eu vou ler e vou trazer 3 pontos. Os 3 pontos que eu quero trazer desses versículos aqui. Ele fala sobre os tropeços. E o 42 diz o seguinte: e quem fizer, Jesus falando, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus ele está falando o quê? Que aquele que mexer com algum crente, com alguém da igreja dele, com o corpo dele, essa pessoa não faça isso. Por quê? Se a pessoa mexer com alguém da igreja do Senhor Jesus, vai sofrer a ira de Deus. Não tem conversa. Não tem conversa. Então, quem não gostar de crente, quem não gostar de igreja, falo de crente convertido no Senhor Jesus Cristo. Não estou falando crente porque acredita em não sei o que, acredita em coisas estranhas, não estou falando disso. Estou falando crente que se converteu verdadeiramente em Cristo Jesus. Esse aí Jesus defende. Jesus, ele diz em outra passagem que ele é o advogado. E ele está lá
à destra do Pai para nos defender. E aqui ele está falando diretamente aqui para aquelas pessoas, mostrando aqui uma certa proteção aqui para qualquer tipo de pessoa que queira mexer ou fazer, estragar o caminho, né, o percurso do caminho do crente rumo à glória de Deus. Então Jesus ele disse que é melhor que uma pessoa se mate, é melhor que você faça qualquer coisa com o seu próprio corpo, mas não mexa com um dos meus pequeninos crentes. É basicamente isso. E ele continua no 43, dizendo: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Em grego fala Geena, ou Gina, com 2 E. E aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite. A mão. Ele diz: se a tua mão te faz tropeçar. Primeiro ponto, mão. Vamos seguir. 44. Ele continua dizendo: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui ele cita uma passagem de Isaías. 45 ele continua: e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançados no inferno. O segundo ponto, pé. E ele continua: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E no 47 ele vai trazer o terceiro ponto. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho, um só dos teus olhos, do que, tendo os 2, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ele sempre faz questão de trazer a mesma frase: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E aqui é o terceiro ponto, os olhos. Ele trouxe mão, pé e olho. Então eu quero fazer uma analogia aqui. Os olhos ele faz com que a gente deseje o pecado. Quando a gente vê, né, a gente sente aquele desejo. Então isso é uma grande cilada. Quando isso acontecer com qualquer um de nós, a gente tem que automaticamente lembrar do que Jesus nos ensinou. Porque se a gente não fizer isso, a gente cai bonitinho. Ninguém consegue se desviar de uma coisa dessa se não tiver em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu trago é na sequência aqui, na minha sequência, né, que eu fiz. Eu falei do olho, né, dos olhos. Agora eu vou falar da mão. A mão, ela executa o pecado. Você desejou, olhando, sentiu o desejo. E aí a mão, ela traz o significado de você executar. Esse é o significado da mão, de você pegar, de você fazer. E o pé é justamente quando você já desejou o pecado, quando você já executou o pecado e agora você está andando no caminho do pecado. E para exemplificar, né, para ajudar nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, eu vou ler em Gênesis 3, do 6 ao 7. É a passagem que mostra quando o momento exato que Adão e Eva pecam, né? Que é justamente a queda do homem. Veja só o que diz o texto em Gênesis 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha, vendo. Veja a analogia aí, a ligação. Vendo, ela viu, ela sentiu o desejo, né? Agradável aos olhos, né? Já falou aqui. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento.
tomou-lhe do fruto. Olha só, pegou, tomou-lhe do fruto, já executou. Deus não era nem para ela pegar ali. Quando a gente pega, quando a gente começa a cometer o pecado, a gente não tem como voltar atrás. É difícil, é muito difícil. Então ela pegou o fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Os dois aqui, só para lembrar, os dois estavam juntos. Muita gente diz que a culpa do pecado original foi da mulher, mas na verdade a culpa foi dos dois. Porque, pelo que o texto fala aqui, o homem estava próximo, o homem estava assistindo toda a conversação de Eva e a serpente, entre a Eva e a serpente. E depois que o homem come, né, no 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pronto. Não precisa ler o resto porque todo mundo já sabe. Aqui é só agora de ladeira abaixo. Agora aí é só decadência, onde Deus ele dá punição, ele expulsa o casal do jardim e aí começa toda a história do sofrimento da humanidade. Então é isso, minha gente. Era esse o texto que eu queria trazer nessa noite, essa analogia que eu fiz, né, dos tropeços que nos faz sair da presença de Deus, que nos faz se distanciar de Deus, e as coisas começam a dar errado na nossa vida, principalmente de forma espiritual, e a gente vai querer se queixar e culpar a Deus, sendo que a culpa de tudo que acontece de errado é nossa. Então a gente não pode culpar jamais a Deus. Ao contrário, quando qualquer coisa estiver errada na sua vida ou na minha vida, a gente deve se curvar diante de Deus, pedir perdão e pedir misericórdia. Misericórdia é graça para que a gente saia daquela situação. Então, o texto foi esse aqui, foi essa aplicação que eu trouxe nessa noite. Espero que esse texto ele edifique a sua vida, assim como ele edificou a minha e vem edificando a minha vida, a minha família, os meus amigos, a toda a turma dos Galileus. E eu espero muito que vocês meditem nessa palavra e levem esse exemplo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus amigos, para o seu trabalho. Porque se a gente anda num caminho que o Senhor Jesus nos ensinou, vem as tribulações, vem os desafios, vem os problemas, mas uma coisa que nunca vai sair do nosso coração é a paz. Aquela paz que o Senhor Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Pronto, e essa ninguém toma. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês.